no nosso curso, nós estudamos dois produtos entre vetores. Quando eu digo produto, entre aspas, produto escalar, né? O próprio nome diz, o que o produto escalar faz? O produto inteiro visual. Pega dois vetores e associa um número. Ok? Este produto que eu vou definir agora não faz isso. Ele não associa um número. Ele associa um vetor. Tá? Então, para um dado par de vetores de R3, ele associa o terceiro vetor. Tá? Então, veja bem. Vamos considerar os vetores U, de coordenadas x1, y1, z1, e V, de coordenadas x2, y2 e z2. Ok? Ambos são vetores de R3. Tá? Então, o produto vetorial é denotado dessa maneira. Ou alguns textos fazem isso. Ó, que é a mesma coisa. Tá? Aqui, na apostila que eu vou passar para vocês, o Vitorize, acho que ele escolhe essa anotação. Tá? Mas vocês vão perceber que a definição disso aqui, à primeira vista, é difícil, não é fácil. À primeira vista. Tá? Como que se define isso daqui? Ó? Isso aqui se define da seguinte forma. O determinante da matriz x1, y1, x2, y2, isso aqui é um número, vezes o vetor canônico i, menos não vai precisar guardar isso, é um jeito mais fácil de memorizar. Determinante de x1, x2, z1, z2 vezes j, mais o determinante de x1, x2, Peraí. Agora eu vou fazer uma informação aí. Deixa eu fazer um negócio aqui para ele meter. x2, y2, z2. Então, em relação a cá, é x1. Eu acho que eu errei um aí. x2, y2. K. É isso, né? Depois, em relação a J, é x com z. Isso. Em relação a aqui está o erro. Aqui é y com z. Tá? y1, y2, z1, z2. Agora, olha bem. Essa definição, eu poderia reescrevê-la da seguinte forma. Como calcula esse determinante aqui? Olha aqui. Produto dos elementos que estão nessa diagonal, menos o produto desse. Então dá y1, z2, menos quem? z1 e y2. Essa é a coordenada, a primeira coordenada. A segunda dá quanto? Ó, x1, z2, aqui, vamos anotar aqui, ó, x1, z2, menos x2, z1. Só que como tem um menos aqui, eu troco isso aqui de sinal. Então fica x2, z1, menos x1, z2. Olha que definição aparentemente complicada. Mas não vai ser. A gente tem uma alternativa para isso.
E a última coordenada, como é que fica? x1, y2, menos quem? y1, x2. Este vetor, definido dessa forma, é chamado de produto vetorial dos vetores 1 e v. Mas, veja bem, a definição dada dessa forma é totalmente inviável. Até para você memorizar isso aí, não faz o menor sentido. Tá? Então, tem uma maneira alternativa, porém, a gente abusa um pouquinho de linguagem, é uma maneira alternativa de a gente escrever essa definição. Tá? Então, a maneira alternativa é escrever o produto vetorial em coordenadas, é o determinante dessa matriz aqui, ó, IJK, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Se você calcular aquele determinante, aparece exatamente este vetor. Só que aí vocês vão questionar, mas por que eu já não comecei a aula com isso aqui? Porque essa notação formalmente é errada. Por que ela é errada? Porque x1, y1, z1, x2, y2, z2 são números, não são? O i é número? Não. O i é um vetor. Que vetor que é o i? É o vetor canônico. 1, 0, 0. Quem que é o j? 0, 1, 0. Quem é o k? 0, 0, 1. Então você pode usar essa notação sem problema nenhum, desde que você tenha consciência de que rigorosamente é errado, porque você está colocando um vetor aqui em número, tudo bem? Mas essa notação auxilia a gente a fazer o cálculo do produto vetorial, tá certo? Então o que a gente precisa perceber aqui é que, dados dois vetores de R3, o produto vetorial entre eles associa um terceiro vetor, não associa um número. Tá? Exemplo. Sejam os vetores 1, de coordenadas 1, 2 e menos 1, e V de coordenadas 0, 1 e 3. Quem que é o produto vetorial entre eles? Tá? Então, olha aqui. O produto vetorial, o vetorial dele, é o determinante dessa matriz aqui. Na primeira linha, eu ponho os vetores canônicos. Ok? Na segunda linha, eu coloco as coordenadas do vetor 1. 1, 2 e menos 1. E na terceira, do vetor V. 0, 1 e 3. Agora, como que a gente resolve isso? Ó, um jeito bem simples de resolver isso. Preste bem atenção. Eu escolho o elemento I. Risco a linha e a coluna dele. Sobra essa matrizinha aqui, não sobra? Qual é o determinante dessa matriz que sobrou? Daqui sobrou. Ó, tira a linha e a coluna do I. Faz isso, ó. Qual é o determinante dessa matriz? 6 menos 1. Certo? Quanto que dá? 7. Então, a primeira coordenada é 7. Entenderam? Poderia repetir a primeira e a segunda coluna também? É equivalente. Agora, pulo para J. Quando eu pulo para J, o que eu tenho que fazer? Riscar a linha e a coluna do J. Ó, olha aqui no quadro. Risca a linha e a coluna dele. Qual que é a matriz que sobra?
x1, 0 e 3. Qual é o determinante dela? 3 menos 0. 3. Só que aí a gente troca de sinal. Então é menos 3. Só no meio troca de sinal. Tá? Chegou? Não. E finalmente agora eu faço com quem? Com J. Tá. Ou para J. O que eu faço? Risco a linha e a coluna do J. Qual é a matriz que sobra? 1, 2, 0, 1. Qual é o determinante dela? 1 menos 0. É 1. Este é o produto vetorial. Essa regra é chamada de regra de Laplace, lá do cálculo de determinantes. O que você falou chama regra de Sarri. Tá? Ela pode ser usada em todos os casos, existe alguma Todos os casos aqui, viu, Cid? Sem problema, tá? Agora, uma pergunta natural. Se eu te dou dois vetores e peço o produto vetorial entre eles, eu estou encontrando um terceiro vetor. Mas qual o significado deste terceiro vetor? Eu vou antecipar para vocês, mas a gente vai justificar isso. Este vetor, ele é simultaneamente ortogonal a U e a V. O que significa isso? Ó, se você pega dois vetores, U e V, estão aqui. Ó. O produto vetorial entre eles é um terceiro vetor que forma 90 graus simultaneamente com este preto e com este vermelho. Mas nós vamos justificar isso. Tá? Ele poderia estar assim ou poderia estar assim. Tudo bem? Sim. Porque se ele é ortogonal, ele se corresponde com sentido diferente. Sim. Sonhei. Na verdade, essa pergunta tua é muito boa, porque só se estuda o produto vetorial na graduação e evidência, mas é possível definir isso em outras dimensões. Tá bom. Olha só. Primeira propriedade do produto vetorial. Eu gostaria de calcular o produto interno, o vetor U com um vetorial V. Eu vou fazer esse aqui e depois tem o outro que é V interno com U vetorial V, vocês façam. É análogo. Muito bem. Então, o que é o vetor U? Vetor U eu conheço. Olha aqui. Vetor U eu conheço. Agora é um momento chave. Tem umas contas chaves para fazer. E quem que é o U vetorial V? É isso aqui. Então, eu vou fazer este escalar com este. Enxergaram? Enxergaram? Então, é esta coordenada vezes esta, mais esta vezes esta, mais esta vezes esta. Tudo bem? Tem que fazer essas contas agora. Então é x1, ó, é x1 multiplicado por quem? Eu não vou colocar parênteses, já vou explicar, viu, gente? x1, y1, z2, menos x1, z1, y2. Mais. Entenderam o que eu fiz? Ó, fiz esta coordenada vezes essa. Agora, esta vezes essa. Então, vai ficar y1, vai ficar x2, z1, x2, y1, z1, menos x1, y1, z2. E, finalmente, z1 vezes aquela última ali. Então, mais x1,
y2z1 menos x2 y1z2. Dá para simplificar alguma coisa, gente? Olha aí. Dá para simplificar? O que vocês acham? Ó, esse daqui já cancela com este. Ok? O terceiro com o último. Eu vou usar diferente. Não, então eu errei. Tem que cancelar. Aonde que eu errei? Ah, é Z1. Tá. Então esse daqui vai cancelar com qual? Esse aqui já cancelou. Tá certo. Tá. E esse cancela com isso. Então isso aqui é quanto? É zero. Enxergaram, gente? Agora, de maneira análoga, V com o vetorial V. Esse fica para exercício, é zero também. Mesma coisa. Qual é a conclusão? Quando eu tenho dois vetores, veja bem, quando eu tenho dois vetores, isso aqui é um vetor, isso aqui é outro. E quando eu calculo o produto interno entre eles, isso dá zero. Qual é a conclusão? Ortogonais. Então aqui já tem uma conclusão importante. Que o vetor U forma 90 graus com o produto vetorial. E aqui também. O vetor V também forma 90 graus com o produto vetorial. Em outras palavras, produto vetorial de dois vetores. Ó, você pega dois vetores. O produto vetorial é um vetor que é simultaneamente ortogonal aos dois. Ele forma 90 graus com os dois. É isso que nós justificamos. Tudo bem? Está claro isso? Tá? Então, dados os vetores de V, produto. Que é um vetorial simultaneamente ortogonal aos dois. Tá? Aí eu peço que vocês façam aquela verificação lá, viu, gente? É só ter paciência de fazer isso aqui, ó. Não é dificuldade, é paciência. Isso aqui é chato de fazer. Você pega o vetor V e faz escalar com este vetor. Tá? A segunda propriedade. O vetorial V, infelizmente, não é igual a V vetorial V. Tá? Essa comutatividade é válida no produto interno. Né? Você calcula produto escalar de x com y é igual ao produto escalar de y com x. Mas, infelizmente, não é válido para o produto vetorial. Então, o vetorial V é menos V vetorial U. Tá?
exemplo ali, ó, aqui fez 1, vetorial V. Poderia botar menos 7 mais 3. Sim, sim. É isso. É porque, veja bem, quando eu peço para você calcular V vetorial 1, na segunda linha aqui da matriz vai aparecer o vetor V, as coordenadas do vetor V, e não mais do vetor 1. Tá? A terceira é que o produto vetorial de um vetor com ele mesmo é sempre 0. Ah, mas espera aí. Cuidado aqui. Isso aqui é fácil de justificar. Coloca essa mesma sequência aqui. 1, 2, menos 1, 1, 2, menos 1. Quando você tem uma matriz com filas iguais, o determinante é 0. Mas, cuidado que a notação que eu estou usando aqui, isso aqui não é número, isso aqui é um vetor. Então, para que ninguém cometa nenhum equívoco aqui, ó, faça isso. Oi? Sim, é o vetor número. Vetor número. Então, o produto vetorial de um vetor com ele mesmo é sempre o vetor número. Tudo bem? Claro. Alguma dúvida, gente? O produto vetorial, U vetorial com V mais W, todo mundo tem aí 3, é U vetorial V mais U vetorial W. Tá? Também não é difícil verificar isso. Em outros casos, não tem essa verificação. Não. Isso aqui, Cid, é o seguinte. Eu estou apenas ilustrando um conjunto de propriedades dessa nova operação. Tá? Não é que a gente vai... O foco nosso é ficar verificando isso, não é isso. Tá? É porque, veja bem, se você está no exercício, você tem um vetor, e você vai calcular o produto vetorial dele com ele mesmo, você não vai perder tempo de calcular, você já sabe o que é o vetor dele. Tá? Então, algumas propriedades aqui têm essa utilidade. Tá? Se você tem alfa, U, vetorial de V. Isso aqui é alfa, U vetorial. Alfa número real. Ok? Quinta, sexta, né? Produto vetorial. Essa daqui é muito interessante. Nós sabemos que o produto vetorial de um vetor com ele mesmo é sempre o vetor número. Mas aqui é o seguinte, o que eu tenho que exigir de dois vetores para que o produto vetorial entre eles seja o vetor número? Pode acontecer duas coisas. Primeiro, que um deles seja o vetor número. Ou o primeiro ou o segundo. Ok? Vamos supor que este daqui não seja o vetor número. Este daqui seja 1, 3 e 7. Mas este daqui é 0, 0, 0. Então o produto vetorial vai ser o vetor número. Ok? Então a primeira condição é que um deles, vou colocar como eu usei U e V, né? U ou V nulos. Vetores nulos. Ou ainda que U e V sejam paralelos. Isso aqui é novidade para vocês. Eu não defini isso, porque eu deixei justamente de propósito para definir agora. Então, quando que o produto vetorial entre U e V é o vetor número? Quando acontecem duas coisas.
quando um dos vetores for o vetor nulo, ou quando eles forem paralelos. Tá? Então aqui a gente pode colocar uma observação. Vou fazer uma observação para vetores de RN, mas aí vocês adaptam para R3. X e Y e RN são paralelos, isso é uma definição. Se existe um alfa real, eu vou chamar de T. Se existe um T real, tal que Y é um múltiplo de X. Ou seja, quem é o Y? Ó, Y1 até YN. T, quem é X? X1, Xn. Isso aqui é equivalente a escrever da seguinte forma: Y1, Yn. Como é que fica aqui? Tx1, Txn. Estabeleça a igualdade agora. Essa coordenada tem que ser igual a essa, ok? Então, Tx1 tem que ser igual a Y1 até Txn tem que ser igual a Yn, o que continua equivalente. Aí eu vou falar aqui T. Um detalhe. Vou pedir que x e y sejam vetores não nulos, tá? Porque eu vou passar x1 dividindo aqui, tá? Então, T é y1 sobre x1, T é yn sobre xn. O que continua equivalente, como todo mundo é T, então y1 sobre x1 tem que ser igual a yn sobre xn. Tá? Então, dois vetores são paralelos quando as coordenadas correspondentes são proporcionais, ou quando um é múltiplo do outro. Tá certo? Então, quando que dois vetores são paralelos? Do ponto de vista geométrico. Ó, você tem o y aqui e tem o x aqui. Tá? Quando que eles são paralelos? Quando y for algum múltiplo de x. Tá? Aí eles são chamados de paralelos. Tudo bem? Ou quando eles possuem suas coordenadas correspondentes proporcionais. Tudo bem? A sétima agora. Se fosse um curso puramente de geometria analítica, a gente teria tempo para parar e verificar cada propriedade dessa lei. Mas esse não é o nosso interesse. Nosso interesse é utilizar as ferramentas de geometria analítica para estudar o cálculo de funções de várias variáveis. Tá? Esse é o nosso interesse. Não é fazer um curso puramente de geometria analítica. Tá? 7, né? 7, o quadrado da norma do produto vetorial de U com V é o quadrado da norma de U, o quadrado da norma de V, menos o quadrado do produto interno de U com V. Essa identidade, gente, ela é bem conhecida, é chamada de identidade de Lagrange. Tá?
E a última é que a norma do produto vetorial, a norma de U vetorial V, é a norma de U vezes a norma de V, vezes o seno de θ. E quem é θ é o ângulo formado entre os vetores U e V. Ok? Então você tem entre os vetores U e V, θ é o ângulo formado entre eles. Ok? Tudo bem, gente? Observação. Vamos considerar dois vetores, U e V, e vamos denotar por θ o ângulo formado entre eles. Eu gostaria que o produto vetorial entre eles não fosse o vetor U. Tá? Dados esses dois vetores, eu posso construir um paralelogramo aqui, não posso? Olha para cá, ó. Posso fazer isso aqui. Posso construir um paralelogramo cujos lados têm a medida das normas dos vetores. Aí. Tá? Como é que eu calculo a área desse paralelogramo? Como é que eu calculo a área disso aqui? É base vezes altura. Ok? A base é a norma de V. Concorda? Quem que é a altura? Quem que é a altura desse paralelogramo? O que vocês acham? Como é que calcular? Pensa um pouco. Eu preciso calcular a altura desse paralelogramo. Somar o Não é só o cosseno. somamos o oposto, né? Que daria o... Desenho. Faça o desenho. Quem é a altura aqui? Ó, vamos melhorar o nosso desenho. Ampliar. Ó. Cheguei para ver tudo aqui. Então, a altura, veja se vocês concordam. Veja se vocês concordam. A altura seria isso aqui. Concordam? Enxergam isso? Aí aparece um triângulo retângulo aqui. Aqui é a norma de U. Tudo isso aqui é a norma de V. Tá? Então, se eu usar o seno aqui, ó, o seno de θ, é o cateto oposto, que é exatamente o que eu quero, né? Que é a altura, dividido pela hipotenusa. Que é a hipotenusa? Nunca coloque em U, que não faz sentido. Tem que ser o tamanho deste vetor, que é a norma de U. Pronto. Então, a altura é a norma de U vezes o seno de θ, em que θ é o ângulo formado entre os vetores U e V. Portanto, a área dessa figura, desse paralelogramo, vou indicar assim, é base vezes altura. Aqui não divide por 2, né? É base vezes altura. A base é a norma de V e a altura é este vezes este. Então, como é que fica? Fica a norma de U, norma de V, vezes o seno de θ. Só que pela P8, isso daqui é exatamente igual à norma de quem?
no paralelogramo, dados os dois vetores U e V, a área do paralelogramo determinado por estes vetores é numericamente igual à norma do produto vetorial entre eles. Tá certo? Tudo bem? Alguma dúvida? Eu vou encerrar por aqui, na próxima aula a gente continua.